E agora nós vamos conversar com o Rubens Figueiredo, que é cientista político. Nós estamos vendo toda essa situação conturbada na política brasileira, agora também com a saída do ministro Sérgio Moro. Rubens já está em contato com a gente, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Rubens. Mais crise dentro de crise. Então, uma crise sanitária por causa da pandemia, que já traz muita instabilidade. Temos uma crise econômica em decorrência de isolamento, de interrupção de atividade. E agora, essa crise política, com um dos pilares do governo saindo, que é o ministro Sérgio Moro. Eu queria a sua avaliação política dessa situação, de tudo que está acontecendo agora. Olha, Denise, o governo Bolsonaro foi eleito, né, com 3 grandes bandeiras. Uma bandeira era a questão da luta contra a corrupção, combate à corrupção. Outra bandeira era a retomada da atividade econômica. E a terceira bandeira, a defesa de uma pauta conservadora. Na corrupção, o grande símbolo dessa luta contra a corrupção foi o ministro Sérgio Moro, que era, de longe, o ministro que tinha mais prestígio na opinião pública, que tinha mais prestígio na sociedade. O Moro emprestava, na verdade, seu prestígio para o presidente da República, que tinha uma avaliação muito menos positiva do que do Sérgio Moro. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa, mostrando, isso em fevereiro desse ano, que o Moro tinha 54% de ótimo e bom. O último Datafolha, de 17 de abril, deu o Bolsonaro com 36% de ótimo e bom. E olha que em fevereiro o Moro estava fora dos meios de comunicação, não aparecia tanto quanto apareceu na Lava Jato. Na minha avaliação, no dia 24 de abril, hoje, nasce o candidato mais forte à presidência da República. A maneira com a qual o Moro saiu do governo foi uma maneira muito altiva. Ele reforçou para a sociedade brasileira que ele fez aquilo que ele combinou fazer. Isso vai gerar uma onda de apoio ao Sérgio Moro, até porque a maneira com que ele foi defenestrado do governo foi uma maneira muito pouco elegante. Agora, e o presidente Bolsonaro, como é que fica a sustentação dele? Lembrando que há problemas também com Paulo Guedes, já houve a saída de Mandetta, que embora possa o novo ministro tomar conta dessa situação de combate à pandemia, é médico também, é um médico muito respeitado, Mandetta vinha tendo apoio popular, né? E a onda de panelaços aí contra o presidente veio exatamente quando ele começou a divergir nessa questão do controle da pandemia. E manifestações públicas, e teve aquele processo lá, aquela manifestação no último domingo, com as pessoas defendendo a AI-5. Politicamente, você vê condição de o presidente Bolsonaro dar uma virada nessa situação? Hoje ele vai se pronunciar às 5 da tarde, dele formar um governo sem que tenha estrelas independentes, como ele vem questionando, que ele é o presidente, então ele não tem que se submeter à vontades de determinados ministros. Ele sempre colocou muito isso, Mandetta tinha que obedecê-lo, Sérgio Moro também tinha que obedecer, ele é que escolhe quem são os assessores, e ele está fazendo isso agora na área da saúde e deve fazer também na justiça. Você vê a condição dele garantir esse apoio que ele teve, que o elegeu, agindo dessa forma? Olha, o Bolsonaro é um presidente diferente dos presidentes anteriores. Ele venceu no eleitorado de maior escolaridade, maior renda e das maiores cidades. O que não é comum, né? Ele perdeu no eleitorado que ganha até 2 salários mínimos. Eu queria falar 3 pontos, né? Primeiro, o que aconteceu foi muito grave, porque saiu um ministro que é referência no combate à corrupção, que era talvez a principal bandeira dele. O segundo ponto é do jeito que aconteceu. O ministro Moro saiu atirando e o presidente da República pode até ter incorrido em crime de responsabilidade. E terceiro tópico, que é ao qual você se referiu, quando isso aconteceu, né? O Brasil vive hoje uma situação muito delicada, o déficit público
vai explodir, a atividade econômica não se recuperou antes do coronavírus, do novo coronavírus, do jeito que se esperava. Você tem essa insegurança de até quando esse isolamento social vai. Então, eu vejo o governo Bolsonaro num momento muito ruim, talvez o pior momento até agora. E a sensação que a gente fica, Denise, é que o governo Bolsonaro, o presidente da República, ele afasta aqueles que estão dando certo. Isso aconteceu com o Mandetta, ele fez questão de provocar o Moro até que o Moro saísse. E você tem vários núcleos no governo, tem o núcleo dos carbonários, e você tem o grupo dos competentes, do ministro Tarcísio, da ministra Tereza Cristina, que dão algum ponto de equilíbrio aí nessa situação muito delicada do governo. Agora, você tem também o Sérgio Moro se torna hoje um líder nacional de oposição que o Bolsonaro não tinha. O Bolsonaro criou esse líder e as pesquisas vindouras vão mostrar que o Bolsonaro muito provavelmente ficará atrás do Sérgio Moro em termos de intenção de voto. Sérgio Moro sempre foi cogitado, falado, lembrado como um possível candidato, e a gente viu uma dificuldade muito grande de se encontrar alguém com perfil de direita, né, que é capaz de combater corrupção, capaz de combater tudo que o país não quer de volta, não é? E agora Sérgio Moro, ele seria, na verdade, já o símbolo do combate, né, que é o discurso que depois Bolsonaro puxou para ele, mas é isso, na prática o Sérgio Moro combateu a corrupção. Exato, e ele ganhou um prestígio na sociedade brasileira pela sua competência, pelo seu preparo, pela maneira... ele pegou a luta como corrupção como problema do Brasil, e essa luta contra a corrupção teve um resultado espetacular do ponto de vista do número de detidos, recuperação de recursos. Para se ter uma ideia, ex-presidente da República foi preso. Então, ele é um candidato fortíssimo e deve ter vários partidos que gostariam de ter o ex-ministro Sérgio Moro em seus quadros. Eu tenho a impressão que ele vai ser convidado, possivelmente, né, aqui pelo governador Dória, que governador não gostaria de ter um quadro político como o Sérgio Moro ajudando no seu governo. Agora, e você tem a movimentação da classe política, né? O Bolsonaro brigou com muita gente. Ele briga com o Congresso Nacional, brigou com o STF, ele briga com o Rodrigo Maia, com a Alcolumbre, ele tem rusgas com o ministro Guedes, brigou com o Mandetta. Então, fica muito difícil nesse contexto o país ter uma tranquilidade para resolver esse problema da pandemia, que é um problema grave e urgente, e também conseguir fazer as reformas que o Brasil precisa para voltar a crescer. Nós não podemos esquecer que o principal desafio hoje do Brasil é controlar a pandemia. A partir daí se pode trabalhar melhor a economia, né? Se pode retomar crescimento, pensar em planos de mais longo prazo. Agora, Rubens, para fecharmos, você vê alguma chance de avançar um processo de impeachment? Como é que seria a base do governo hoje no Congresso? Lembrando que recentemente ele deu alguns sinais de aproximação com o velho Centrão, né, que sempre foi muito criticado na política brasileira, mas está lá presente, e alguns dos antigos representantes estiveram em contato e até defendendo o presidente Bolsonaro. Dá para formar uma nova base de apoio a partir do momento que ele rachou o próprio partido? Esqueci de falar que ele também brigou com o partido dele. O Denise, a história ensina, né? E a história recente mostra o seguinte: todos os presidentes que deram as costas para a classe política da nova república para cá sofreram o impeachment.
O Collor não respeitava o Congresso, a Dilma também não conversava com a classe política. E eu acho muito difícil você ter um presidente que crie a instabilidade. E essa maneira de ele querer controlar uma instituição como a Polícia Federal, com objetivos provavelmente de proteger seus filhos, eu acho que isso vai gerar uma reação muito forte daqueles que se alinham ao lado da democracia. O Brasil é um país que criou em pouco tempo instituições fortes, a nossa imprensa e os meios de comunicação são vigilantes, nós temos partidos com problemas, mas partidos estruturados, e as instituições estão funcionando. Então, eu acho que a continuar nessa toada, é muito provável que algo no sentido de um impeachment possa acontecer. Nós conversamos com o cientista político Rubens Figueiredo. Rubens, agradeço muito a sua participação aqui na nossa cobertura. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise. Bom trabalho.